Olá, para você que não me conhece, eu sou o Lucas do canal O Lucas Fala, seja muito bem-vindos, e para você que já é inscrito no canal, seja bem-vindos a mais um vídeo. Você já parou para pensar porque cada nova geração parece que vive num planeta diferente? Os milênios, né, que é a geração Y, a geração Z, a geração Alpha de agora, pode perceber que eles são mundos que mal se entendem. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente diferencia essas gerações. Por que isso acontece e por que isso afeta tudo. Trabalho, relacionamentos e a forma com que cada um vê a vida. Bora entender de uma vez por todas essa história. E antes de eu começar, eu vou pedir logo para você se inscrever no canal, tá? Deixar sua curtida e compartilhar o vídeo com os seus amigos aí, tá bom? Então, né, a geração Y, que são a geração Millennials, eles nasceram entre 1981 até 1996, que é a geração onde eu me encaixo. Então essa galera, ela viu a transição do analógico pro digital. Pegou a época do videocassete, né? Da fita VHS. Então, quando a gente queria assistir um vídeo, a gente ia pra locadora alugar, né? Por 2 dias ali. Ou se não, quando não tinha essa opção, era esperar a sessão da tarde e ver qual era o filme que vai passar. Então, quem lembra aí? A gente ia pra locadora na sexta-feira, né? Alugava ali de 2 a 3 fitas, né? E só devolvia na segunda-feira e com a fita rebobinada, senão era multa. E a geração Millennials, né? Eles viram o surgimento da internet, né? As salas de bate-papo. Quem lembra aí das salas de bate-papo do Terra, do UOL, né? Oi, quer TC? Quem lembra disso aí? Para quem não sabe, TC é teclar, né? Oi, quer teclar? Né? Foi a geração que também é a geração do VC, né? Em vez de você. Então acabou que a gente que meio que inventou esses pequenos termos que ainda hoje é usado, né? Só o TC que não, o TC ficou lá atrás, infelizmente, né? Então, quando eu voltava da escola, eu lembro que eu tava doido pra chegar logo, ligar o computador e entrar nessas salas de bate-papo, cara. Eu conheci bastante gente nessa época e foi onde eu aprendi a digitar, né? Hoje eu tenho uma digitação razoavelmente rápida e foi muito por causa dessa época. Então era muito bacana porque a gente perguntava de que cidade a pessoa era, né? As características físicas, lembra dessa parte? Ah, como é que você é? Né? Aí a pessoa falava, eu tenho cabelo comprido, preto, liso, até os ombros, meus olhos são de tal cor, tenho tal altura. Lembra disso, cara? E já rolava até uns encontros na época, né? Porque ali nas salas de bate-papo mesmo, você, dependendo da cidade, né? Da pessoa, se fosse uma cidade próxima ou até a mesma cidade, você já marcava um encontro ali, né? Em tal lugar e se encontrava. Então, desde já dessa época, e foi a época pioneira, né? Desses encontros que começou no virtual. E depois apareceu o ICQ, né? Quem lembra do ICQ? Aquela florzinha verde, né? Que toda vez que a gente ligava era uma buzina de caminhão. E eu lembro até hoje o meu código do ICQ, que era 131605720, né? Que antigamente não era assim por e-mail ou pelo número de telefone que você achava as pessoas. Você ia no campinho de busca do ICQ e você digitava esse código, aí você achava a pessoa, né? E a pessoa já informava o código, ou pessoalmente com você, sei lá, na escola, ou por essas salas de bate-papo mesmo. A geração Millennials viu o surgimento do Orkut também, que foi outra rede social espetacular. Viu o surgimento do MSN, que era parecido com o ICQ, né? Era como se fosse um ICQ mais evoluído, né? E mais pra frente um pouco o Facebook. E a nossa geração também pegou o início dos smartphones, né? Quem se lembra aí daqueles celulares da Motorola,
que eram uns tijolão assim. Tinha um que era que você puxava a antena e ia longe assim, e tinha aqueles que você abria, né? Então tinha essas duas versões. Então eram pessoas que mais trabalhavam em empresas mesmo que tinham, devido ao trabalho, né? Ainda não era o uso pessoal, né, desses aparelhos quando eles foram inventados, né? Então o meu pai, ele chegou a ter, né? Ele chegou a ter aquele grandão assim preto. Então ele usava mais por causa do trabalho mesmo. Só depois que começou a vender para uso pessoal mesmo, né? E uma das diferenças da geração Millennials com as outras gerações, é que a gente valoriza mais as experiências, né, do que os bens materiais, por exemplo. A gente costuma procurar um propósito no trabalho e não apenas no salário. Especialmente aí por altas expectativas, por exemplo. E outra diferença com relação às outras é que essa geração, ela tem um forte senso de individualidade, né? O que é o meu caso, né? Eu sou bastante assim. Mas não desmerecendo, por exemplo, o coletivo. A gente valoriza o coletivo também, especialmente, né, em ambientes profissionais, por exemplo. É uma geração também que ela é muito cascuda, né? É multitarefa, porém é uma geração que tá muito cansada, né? A gente enfrentou aí crises econômicas, né? Como a de 2008, por exemplo. A gente enfrentou inflação, né? No começo lá dos anos 90, final dos 80. E muita pressão também por produtividade. Bom, e o comportamento digital, né, dessa geração, da geração Y, a gente usa mais o Facebook, né, e o Instagram, né? Eu particularmente uso mais o Instagram. Facebook eu não tenho mais, já tive por muitos anos, mas eu preferi optar pelo Instagram. Então acaba sendo uma rede social melhor no meu caso. E fomos os primeiros a compartilhar nossas vidas aí online, né? Agora vamos de geração Z, né? Que é a geração que nasceu entre 97 até 2012. Agora a parada muda, né? Essa geração, ela já nasceu na geração digital. Então, Wi-Fi, smartphones, rede social, YouTube, streaming, tudo ao alcance de um clique. Cresceram com acesso imediato à informação. E essa conexão intensa, né, ela acaba trazendo ansiedade, comparações e às vezes dificuldades em interações reais. É uma geração que busca autenticidade e também representatividades em marcas e conteúdos. Eles são questionadores e querem também fazer a diferença no mundo, né? E não é à toa também que são a geração, desculpe o termo, mas é verdade, a geração do mimimi. Da cultura woke, da diversidade e dentre outras coisas mais aí. Costumam ser chatos, costumam também dar respostinhas atravessadas, onde por muitas vezes, na grande maioria das vezes, em temas onde eles estão errados e querem confrontar de alguma maneira, né? E eles buscam essa maneira para dizer que estão certos, quando na verdade, na maioria das vezes, não estão. E por causa desse excesso, né, de estímulos que eles têm hoje em dia, eles tendem a ser mais ansiosos e também com dificuldade em manter o foco em qualquer coisa que eles estejam fazendo, seja na escola, faculdade ou até mesmo na área profissional. Mas a geração Z não é de todo ruim não, tá? Existem coisas boas nessa geração. É uma geração que ensina bastante, né? Por exemplo, a geração Millennials a mexer com as tecnologias que estão sendo lançadas hoje, né? Então, como eles já nasceram no meio dessa tecnologia,
eles conseguem absorver mais rápido, né? Qualquer coisa que é inventada nos dias de hoje. E eles têm um pensamento bastante voltado ao empreendedorismo e preferem aí criar seus próprios caminhos. É uma geração também que é assim, é uma faca de dois gumes aí, né? Porque é uma geração que valoriza mais a parte de empreendedorismo do que você trabalhar, por exemplo, numa grande empresa e crescer lá dentro. Tem seus prós e contras, né? Então, você crescer dentro de uma empresa, por exemplo, isso te garante um bom futuro ali, né? Já meio que garantido se você, claro, permanecer na empresa, ser um bom funcionário, você ter uma boa produtividade e etc. Já na visão de empreendedor, você pode ser até muito mais do que isso, né? Você pode ter bastante sucesso naquilo que você for fazer, né? Porém, se você falhar, infelizmente, a água volta na bunda com mais força, né? Então você não pode ficar pensando por muito tempo, porque o tempo passa rápido, e se você não agir rápido, você pode acabar ficando para trás, né? Então, tem esses dois lados aí. E o comportamento digital, por exemplo, dessa geração Z, eles preferem mais o TikTok, Instagram Reels, né? O Reels, né, por exemplo. O Discord e a Twitch também, né? A Twitch faz muito sucesso por lá com a geração Z. É uma geração assim que ama, né, os vídeos curtos e dinâmicos. Mas grande parte deles também gostam de uma coisa mais longa e mais aprofundada também. E agora vem os pequenos da geração Alpha, né? Que é de 2013 em diante. Eles são filhos dos millennials. E eles já nasceram totalmente imersos na tecnologia. E essa galerinha aí, eles mal sabem o que é um mundo sem inteligência artificial, tablets, streaming. E essa geração, eles estão crescendo com assistentes virtuais, vídeos curtos, estímulos rápidos, no meio de muita tecnologia. Eles vão ser profundamente impactados por mudanças climáticas, por inteligência artificial e transformação no trabalho. E eles estão sendo criados com foco em diversidade e inteligência emocional. Eles preferem aprender das coisas via vídeo, interatividade e até jogos também. Eles são mais propensos a serem educados em casa ou via métodos híbridos. É uma geração que a gente tem que ficar de olho, porque nas escolas, por exemplo, muitos professores são da geração anterior, né? Então, para ensinar ali a militância, vocês sabem do que eu tô falando, é rapidinho. E existem já vários casos que isso tá acontecendo, tá? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump já tá cortando isso aí, entendeu? Para não acabar sendo uma geração aí de um monte de débil mental futuramente. Ainda estão se formando, tá? Mas devem ser aí altamente adaptáveis e com uma multitarefa bastante elevada. E provavelmente futuramente eles terão profissões que ainda não existem hoje, tá? Ainda não dá para saber tudo, né, sobre essa geração alfa. A gente não tem muitas certezas ainda. Mas uma coisa é certa, eles serão moldados por um mundo completamente diferente do que a gente conhece. E o comportamento digital dessa galerinha é YouTube Kids, jogos interativos e assistentes virtuais também. E desde cedo eles já têm identidade digital, tá? Com a maioria aí já tendo até redes sociais desde nenê. E por que essas três gerações são tão diferentes umas das outras?
Cada geração, elas nascem em um contexto social, político, tecnológico totalmente diferentes. E isso influencia tudo. Valores, visão de mundo, a forma de ver a vida. O que era prioridade para uma geração é secundário para outra geração. E tá tudo bem, as coisas vão evoluindo mesmo, principalmente na parte da tecnologia. Cada geração ela foi moldada num estágio diferente da evolução digital. E isso muda desde os meios de comunicação até a forma como aprendem e se relacionam. E crises econômicas, pandemias, redes sociais impactaram bastante na forma com que essas 3 gerações veem o mundo. E os pais da geração Alpha, que é a geração Millennials, né, a minha, eles têm mais acesso à informação. Então eles acabam criando métodos mais consistentes na criação da geração Alpha. E cada geração teve menos tempo para se adaptar. Porque o ritmo está muito mais rápido. O mundo está mais rápido. Então, não sobra muito tempo para essa adaptação. Eu não sei até que ponto isso é legal, é interessante para a evolução humana, porque dependendo da tecnologia, como vai estar futuramente, as coisas vão estar muito rápido e o processo de adaptação e aprendizagem de cada geração vai ter que ser muito rápido, vai ter que acompanhar também. Então, o nosso futuro é incerto. E aí, você se identificou com qual geração? Ou você tem um pouco de todas? Conta aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final e até a próxima. Falou!